5-0 contra o ex-presidente Lula. Só dá unanimidade contra o Lula. Alguma surpresa? Não houve surpresa nenhuma, absolutamente nenhuma. O resultado esperado era esse mesmo, 5-0, especialmente quando a gente atenta para a argumentação dos ministros. Boa parte deles lembrou que a questão está no Supremo e que eles não tomariam uma decisão, né, que contrariasse, né, aquela decisão de 2016 do Supremo Tribunal Federal. Embora esse argumento seja absolutamente falacioso. E é isso que me incomoda, independentemente do mérito. Por que absolutamente falacioso? Alguns ministros ali disseram que aquela votação de 2016 tinha chamada repercussão geral. É verdade, repercussão geral quer dizer que o tribunal está formando jurisprudência. Só que isso não obriga os demais tribunais a obedecer àquela decisão. Em absoluto, porque aquela decisão vale para aquele caso. E ali você tem uma instrução, uma espécie de instrução para os outros tribunais. Ora, Amanda, se a decisão tomada em 2016 obrigasse os demais tribunais, inclusive o Supremo, a segui-la, os ministros do próprio Supremo não teriam dado habeas corpus para pessoas presas. E a gente sabe que em 390 casos houve 91 concessões de habeas corpus. Aliás, ministros que são absolutamente favoráveis à prisão em segunda instância deram habeas corpus. O Roberto Barroso deu um habeas corpus. O Luiz Fux deu um habeas corpus. Como é que se pode falar que aquela decisão tem de ser obrigatoriamente seguida se os próprios ministros do Supremo não a seguem? É que ela não tem, porque aquilo não tem efeito vinculante. Aquela ação julgada em 2016 não tinha efeito vinculante. O efeito vinculante, sim, obriga a questão, obriga a que se siga a decisão do Supremo. A defesa do Lula ficou chateada, gastada com isso? Não, porque em primeiro lugar esperava. 2, que a questão agora volta para o Supremo. Há 2 questões a serem votadas no Supremo. Há uma ação declaratória de constitucionalidade e aí sim se vai tomar, então, uma decisão de mérito. E há o habeas corpus preventivo que está lá no Supremo. A dona Carmen Lúcia tem de sair da sua zona de clichê, eu chamo zona de clichê, a chamada zona de conforto, eu odeio essa expressão e estou usando, né? Ela tem que parar com a sua decídia, com a sua preguiça, que é sinônimo, e botar para votar a ação declaratória de constitucionalidade, né? Ou o habeas corpus, de preferência a primeira questão, que toma uma decisão geral que vale para todo mundo, para saber então se vencido o tempo dos embargos declaratórios, o Lula será ou não preso, ou se espera a decisão final, o recurso ao STJ. Isso tem de ser decidido agora, a menos que a dona Carmen Lúcia esteja querendo investir na confusão. Qual seria a confusão? Não põe para votar, nem habeas corpus, nem ação declaratória. Daqui 1 mês e meio, 2 meses, o Lula será preso, e depois, se o Supremo votar contra a prisão em segunda instância, depois do vencimento em segunda instância, o Lula será solto. Será que dona Carmen Lúcia quer esses 2 eventos de grande importância eleitoral, Lula preso e Lula solto? Hoje saiu uma pesquisa do CNT, né, da Confederação Nacional dos Transportes. O Lula continua disparado na frente no primeiro turno e continua a vencer com folga todos os seus adversários no segundo turno. Como ele não será candidato, nós estamos caminhando para um impasse eleitoral. E aí eu recomendaria, como fiz ontem, que as pessoas que estão contentes com isso vejam o que aconteceu na Itália. Hoje a Itália está entre um fanfarrão como Berlusconi e literalmente um palhaço. É o que acontece quando você destrói a classe política. Então eu sugiro à doutora Carmen Lúcia que cumpra a sua obrigação e coloque para votar a ação declaratória de constitucionalidade e, a depender do resultado, também o habeas corpus preventivo. Ela tem a obrigação de fazê-lo. Apequenar o tribunal é não fazer. Agora virou festa. Nós estamos num regime em que Constituição não existe. A Constituição não existe quando se toma uma decisão sobre prisão em segunda instância. A Constituição não existe quando se trata de operação da Polícia Federal que rende um prejuízo de 5 bilhões para um grupo econômico por causa de uma forçada de barra da Polícia Federal.
Ou seja, o Poder Judiciário brasileiro está se transformando definitivamente na maior fonte de insegurança jurídica do país, sob o aplauso dos idiotas. Os idiotas aplaudem, idiotas que aplaudem ainda terminarão, como lá na Itália, tendo de escolher entre um palhaço e um bufão. É isso aí.